Aliás, quero atualizar vocês aqui agora sobre os números que foram divulgados pelo Banco Central do setor público consolidado, que fechou o mês de novembro com um déficit primário de 6,62 bilhões de reais. O resultado primário, eu lembro a vocês, não inclui as despesas com juros. Vamos ver aqui os números completos. Então, foram 6,62 bi. Se a gente separar cada qual, nós estamos falando de governo central com 5,68 bi, as estatais tiveram um rombo de 1,34 bilhões, estados e municípios, pelo contrário, apresentaram um superávit de 405 milhões. Se a gente fizer uma comparação com o que era esperado pelos analistas, pelos economistas, pela maioria ali do mercado financeiro, a gente está falando de uma expectativa de déficit de 7 bi. Então ficou bem próxima com aquilo que foi esperado, mas abaixo. E o déficit em novembro de 2023 foi de 37,27 bilhões, então bem acima do que a gente tem agora em 2024. Fábio Piperno, como é que você traduz esses números para quem nos acompanha de acordo com o teu ponto de vista? Bom, veja, um outro número importante é que a relação dívida-PIB, surpreendentemente, até baixou um pouquinho, de 77,8 para 77,7 nesse mês. Então, em outubro, o resultado foi superavitário, 36 ponto alguma coisa, sendo que no governo central 39,1 e no mês de outubro, estados e municípios deram um déficit, agora deram um pequeno superávit. O que tem acontecido nos últimos meses, e há uma expectativa, inclusive, de superávit em dezembro, é que o déficit, felizmente, ele tem caído. Não vai chegar àquela previsão do mercado do início do ano de 0,7, 0,8 do PIB. Lembrando que em 2023 foi acima de 2%, pelos motivos já largamente expostos aqui, e deve agora ficar talvez em 0,5% do PIB. É o ideal? É óbvio que não, porque ainda é um déficit, mas mostra que esse déficit ele vem gradualmente sendo reduzido de mês a mês. Então vamos colocar aqui os números novamente no nosso telão para que eu possa ouvir a opinião dos nossos outros comentaristas sobre essa situação. Então, relembrando vocês, o déficit primário até agora é de 6,62 bilhões no mês de novembro de 2024, segundo dados do Banco Central. E a gente lembra que quando a gente fala de déficit primário, a gente desconta o que o governo gasta com os juros da dívida. Agora, se a gente levar em conta esses juros, aí esse rombo ele salta para quase 100 bilhões de reais. E Gustavo Segré, qual é a situação para a qual a gente precisa olhar e observar com preocupação, principalmente agora com o ano de 2025 chegando e com uma cobrança extrema sobre o governo federal para o ajuste das contas públicas? Tudo, Evandro. Eu escutava o Piperno e dava a sensação que ia bater palmas pelo bom comportamento da economia. E não é assim. Quando a gente avalia o resultado hoje, eu acho que vai ficar entre 0,5 e 0,6 o déficit primário ou fiscal. Mas devemos lembrar que, segundo o governo, não foi uma imposição de ninguém. O próprio governo, quando colocou o arcabouço fiscal na pauta, ele prometeu que nesse 2024 teríamos déficit zero. Mesmo assim, se deu uma folguinha. Colocou, vamos fazer de conta que teremos algum probleminha, então vamos colocar 0,25% do PIB. Isso representa um déficit em termos de números de 28,8 bilhões de reais. Já sabemos que não chegaremos aí. Se for 0,5 o déficit, estamos o dobro do pior cenário, que era o déficit de 0,25. Mas você tocou num ponto muito interessante, que é a dívida tem que ser paga, pelo menos os juros da dívida. Quando a gente vê esses números, nós observamos que hoje o déficit nominal, ou seja, o governo arrecadou, gastou, não sobrou nada, tem que financiar. Mas para isso, além disso, tem que pagar os juros da dívida. Esse déficit nominal está em 9,5% do PIB, estamos falando muito perto de 10%, aí uma alerta vermelha quando chega nesse ponto. E em números reais, nominais, é 1,111 bilhões. Oitavo mês seguido que o Brasil tem um déficit nominal acima de 1 trilhão. Sabe como que estava na pandemia? Teve também o déficit nominal acima de 1 trilhão, por 3 meses consecutivos. Agora estamos falando de 8. E cadê a pandemia? Não tem pandemia nenhuma.
em uma falta de administração do governo. E vou mais longe. Quando a gente avalia o valor dos juros da dívida, está em 918 bilhões nesse ano 2024. É mais do que o dobro do valor que estava sendo pago em 2021, ano de pandemia. Então, nós podemos concluir que a administração está sendo muito pior na gestão que uma crise pandêmica a nível mundial. O Fábio Piperno, como o Gustavo Segre mencionou você ali no comentário, né, de que você estaria praticamente batendo palmas para um resultado que não é visto como positivo, antes de abrir aqui o espaço para o Kriegner, eu vou permitir que você fale novamente, então. Eu vou só citar números, né? Porque é óbvio que a pandemia foi algo que afetou toda a economia global, óbvio isso, né? Mas vejam só, a gente está falando de um aumento explosivo na conta dos juros. Coincidência ou não, a gente está falando, por exemplo, a gente discutiu há pouco aqui, ciclo de alta dos juros. Então, a cada 1%, enfim, o Brasil já tem contratados mais 2 elevações da Selic de 1% cada. Isso vai dar, a cada aumento de 1%, 50 bilhões de reais a mais de juros. Então, não é só que o governo, os governos, eles aumentam esse rombo porque eles aumentam os seus gastos. Isso acontece também por conta da explosão dos juros, que eu repito, aqui no Brasil, eu chamo, para ser elegante, de uma questão cultural. O Brasil, desde que Pedro Álvares Cabral chegou, trabalha com juros altos. Porque o Brasil sempre teve taxas elevadas, com superávit fiscal, com déficit fiscal, com qualquer tipo de cenário econômico. Pode variar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas geralmente o Brasil tem taxas muito altas. Aliás, por exemplo, o rotativo do cartão de crédito chega a quase 500%. Então, isso no Brasil é imoral. Esse é o problema que tem que ser atacado. Fala, Kriegner. Olha, a gente tem que considerar também a questão nós falamos aí, né, de alguns indicadores, mas não falamos da dívida pública como um todo. A gente já está chegando aí nos 80%, a dívida representando 80% do PIB. Isso é quase que o dobro da recomendação do FMI. O FMI vai recomendar para países emergentes que a dívida pública não ultrapasse a marca dos 40% do PIB. E países desenvolvidos, ou seja, que vão ter aí maiores reservas e vão ter também as condições de pagar essas dívidas, né, e de arcar com aquilo que está sendo devido, 60% no máximo. A gente já está chegando a 80%, são 77,7%, 78,8%. Então, é um nível muito preocupante. E, de novo, eu volto ao ponto que eu trouxe no início, falta essa segurança por parte que o governo federal não consegue dar essa segurança de que existe um compromisso sério com o controle de gastos, com a redução de despesas e com todas essas questões tão necessárias para que se possa falar de um equilíbrio fiscal. Eu acho que essa é o cerne da questão. Não dá para a gente só olhar para o aspecto econômico, esquecendo do viés político, que também é mega conectado aí. Falta liderança e segurança para os agentes externos e internos de que o governo tem um compromisso real com o corte de gastos com equilíbrio fiscal. Não tem. Aliás, eu quero trazer mais alguns ingredientes para a nossa análise econômica, porque a Bolsa de Valores abriu com estabilidade, leve alta de 0,02% nesta segunda-feira, tocou ali 121 mil pontos, que foi puxada pelas ações da Petrobras, e a abertura de negócios ocorreu justamente de olho nas previsões do Boletim Focus para a economia em 2025. Quando a gente fala do dólar comercial, ele voltou a operar em alta, bateu R$ 6,24 no último pregão do ano hoje, com o mercado de olho no cenário fiscal e nas contas públicas do Brasil, que teve aí, como mencionei para vocês agora, um déficit primário de pouco mais de 6 bilhões. E esta segunda-feira é o último dia de negociações com a moeda norte-americana e ações brasileiras no mercado nacional. E essa data é tradicionalmente conhecida como um dia em que a formação da taxa usada para diversos contratos cambiais com vencimento em janeiro. E qual foi essa expectativa do Boletim Focus, desse grupo do Banco Central,
que gerou também essas expectativas e essas especulações em torno do dólar. Esse boletim, ele fala sobre as apostas do mercado para 2025 e as expectativas de como as atividades econômicas devem terminar o ano agora, de 2024. Nesse relatório, a estimativa para o crescimento econômico de 2025 foi de 2,02% para 2,01%, então reduziu um pouquinho, e a projeção para a inflação do ano subiu de 4,84 para 4,96 em 2025. Além disso, essas projeções mostram que a cotação do dólar no ano que vem deve ficar em R$ 5,96. Em 2024, o Banco Central divulgou que a inflação deve diminuir e terminar o ano em 4,90. Gustavo Segré, quando a gente pega todos esses ingredientes, expectativa de redução do crescimento e de aumento da inflação, que luz que isso acende, não só para a gente, mas principalmente para as autoridades que estão cuidando desse tema ou que deveriam cuidar desse tema agora? Evandro, eu sou muito crítico da política econômica do governo, justifico com dados sempre, argumento com informações que são facilmente verificáveis. Quando nós vemos um aumento eventual do PIB em 2%, isso quer dizer que a arrecadação não vai manter a mesma lógica de crescimento que nesse ano. Se a arrecadação cai, devemos lembrar também de todas as questões que estavam nas letras pequenas do contrato do arcabouço fiscal. O gasto público, mesmo com uma arrecadação em queda, pode aumentar 0,6%. Se é um aumento de 0,6%, nós estamos falando de novo num déficit fiscal em 2025, o que, teoricamente, quando foi o arcabouço fiscal, nos foi vendido que teríamos um superávit de 0,5% do PIB, algo que, imagino, não será viável. O Banco Central determinou que, quase com certeza de 100%, a meta de inflação não será atingida. Ora, todo mundo está sabendo disso. Que bom que o Banco Central agora se tocou também que não vai conseguir. E qual é a única ferramenta que hoje tem? Não o Banco Central, o governo também. O Banco Central sozinho não conseguirá fazer nada. É aumentar a taxa de juros, o que o governo não quer. Qual é a contrapartida? Diminuir o gasto público. O que o governo não quer, não sabe ou não pode. Eu não sei, mas alguma das três com certeza. Então estamos frente a um cenário complexo, em que se temos queda da atividade econômica, muito provavelmente vai aumentar a ajuda social. E devemos lembrar também que foram gastos 168 bilhões, me parece, de ajuda social e que o orçamento está engessado. E deixo só apenas um número que pode ser útil para a gente verificar as prioridades do governo. Sabe quanto está no orçamento para infraestrutura? Ou seja, pontes, estradas, portos, aeroportos, o que for que o povo precise para 2025, 24 bilhões de reais. A Lei Rouanet foram 16,8 bilhões. Quer dizer que é muito mais importante bancar artistas do que colocar infraestrutura no país. É uma prioridade discutível. Ô, Gustavo Segré, o Fábio Piperno contesta de maneira bem contundente aqui, com gestos, essa comparação que você está fazendo. E eu quero ouvi-lo então. Fala, eu vou começar pelo fim. Meu caro Segré, vou te falar isso com o maior respeito que eu tenho por você, você sabe que eu te respeito demais. Eu dou pulos na cadeira e eu tenho um mantra em rede social, Segré, que é o seguinte: jamais responder a qualquer tipo de provocação, e todo dia eu recebo um monte e jamais eu perco um segundo da minha vida com isso. Então, por exemplo, essa questão dos supostos gastos da Lei Rouanet, eu recebo todo dia. Todo dia. Porque em 2 anos foram 30 bilhões. Não é assim, Segré. Então eu vou explicar para a nossa audiência o que significam esses 16 bilhões que o Segré citou. E deputados canalhas divulgam isso assim o tempo todo. Porque o governo gastou. O governo não gastou isso. É mentira isso. É renúncia fiscal. Não, eu sei, Segré. Eu sei. Eu vou chegar lá. Então, Segré, E esses deputados canalhas, Segré, eles induzem muita gente ao erro. Você sabe por quê? O desembolso com a Lei Rouanet bateu, tem um limite que agora em 2024 foi fixado, se eu não estou enganado, em 2,3 bilhões. O que significam os 16? Significam que foram aprovados projetos que
no valor total de 16 bilhões. Se todo mundo conseguir captar tudo que foi aprovado, vai bater no teto de 2,3, 2,4, porque é o tamanho do orçamento para isso, e o governo fala, bom, agora eu não vou liberar isso. É assim que funciona. E depois tem uma coisa. Vamos imaginar que Fábio Piperno Produções receba autorização para captar 1 bilhão para o megaprojeto. Eu recebi a autorização para fazer essa captação. Quem foi que disse que eu vou conseguir? Então, a autorização não significa necessariamente a liberação dos recursos, a renúncia fiscal. Então, Segré, muitos deputados canalhas, eu uso isso com a maior tranquilidade do mundo, eles induzem muita gente a imaginar que foi liberado, né, essa gastança toda. E isso não é verdade. Fala, Segré. O governo não libera nada, você está certíssimo, Piperno. O governo não libera dinheiro do governo. Faz uma renúncia fiscal. Eu vou te contar mas como a renúncia funciona. não chega a isso. É isso que eu estou tentando explicar, Segré. A renúncia bate em 2.300, ela não bate em 16. 16 é um e os volume 16 saíram da onde? Não, porque não saiu. Essa é a vigarice. Os 16 foram o total autorizado para serem captados. Primeiro, perfeito. Mas não, primeiro, não se tem certeza se isso vai ser captado. Segundo, mesmo que alguém consiga captar, por exemplo, o máximo daquilo que foi autorizado, a renúncia não vai ser feita se ela estourar esse teto de 2 e pouco. Eu vou te dizer como funciona, porque me foi oferecido e eu não quis ter lei Rouanet de nada, porque cada um, se quer jogar a ser artista, quer brincar a ser artista, bota o dinheiro próprio, não bota o dinheiro do contribuinte. Como funciona a lei Rouanet? É renúncia fiscal pela proporcionalidade de imposto de renda. A empresa diz, em lugar de pagar 100, posso pagar, dependendo da quantidade de renda que vai pagar, uma quantidade menor. Esse valor é transferido através de uma conta do governo e o governo libera. É assim que funciona a lei Rouanet. E quanto vai liberar? Não é dinheiro do governo, mas renúncia fiscal é renúncia de arrecadação, Piperno. Nós devemos, é renúncia de arrecadação. Segré, eu entendo o que você está dizendo, mas é o seguinte, só que essa renúncia ela tem um limite. Então você, Segré, você foi convidado a captar. Perfeito. Aí você vai numa empresa, a empresa então dá o dinheiro para a sua peça via renúncia fiscal. Até aí perfeito, correto? Só que quando o volume de renúncia fiscal bate num determinado teto, o governo fecha a torneira e fala, bom, estouramos o limite esse ano. Vamos lá, remata, Segré. Não, eu dou o crédito ao Piperno, vou checar, não gosto nunca de falar qualquer coisa, sempre me guio por fontes que não são deputados nem senadores, muito menos da oposição de qualquer governo. Mas a gente vai, se você me permitir, Evandro, continuamos com esse assunto, deixamos na pauta, como temos deixado alguns outros, para explicar à nossa audiência com absoluta certeza. Se eu estiver errado, vou aceitar que estou errado, sem dúvida nenhuma. Com certeza, a gente vai retomar isso e colocar vocês dois em tela, porque a gente gosta muito quando vocês dividem tela nesse debate que é importante. Agora, Kriegner, retomando a conversa sobre a questão que envolve os números e também as expectativas do mercado financeiro, você acha que essa confiança, há a possibilidade dela ser retomada a partir dos caminhos que o governo escolher dar nos primeiros passos de 2025? Olha, Evandro, eu tenho uma posição que é alguns dizem que é um pouco radical. Eu acho que não existe capacidade do governo, na administração do Ministério da Fazenda atual, retomar ou mesmo construir essa confiança. Por que eu falo isso? E aqui não estou pedindo a cabeça de ninguém ou trazendo algum tipo de extremismo ou favoritismo político, porque a gente tem que entender o que está por detrás. Existem setores, ali a figura do ministro da Fazenda é também uma figura que é cogitada para as eleições de 2026. Nós temos que considerar o cenário político. É um possível candidato. Esse possível candidato, quanto mais sucesso a sua pasta tiver, mais força ele tem para o seu nome ser aquecido para 2026 também. Ou seja, existem
setores do próprio governo que não querem que isso aconteça. Existem setores da oposição que também não querem que isso aconteça. Isso é uma das hipóteses que ajuda a gente a entender a dificuldade do ministro da Fazenda em fazer todas as articulações necessárias para o corte de gastos. A gente teve ministros do próprio governo Lula dizendo, olha, se cortar da minha pasta, eu renuncio, acaba por aqui. E não teve uma represália por parte do presidente, não teve uma pressão maior ou uma articulação melhor feita por parte do ministro da Fazenda. Ou seja, a figura política à frente do Ministério da Fazenda, nesse caso, está atrapalhando a articulação que é necessária entre o governo federal e também na presidência da República para conseguir fazer os cortes necessários e comunicar a segurança necessária. Então, nessa configuração atual, na minha visão, não existe espaço para uma construção de confiança mais sólida. O que vai ter é o que a gente já tem. Palavras, compromissos, confirmações e fala aqui, fala ali, mas em termos de ação e resultado a gente vê muito pouco.